Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos descobrir quantos brigadeiros a gente faz com uma lata ou uma caixa de leite condensado. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar quanto custou cada brigadeiro. Para saber quanto rende uma caixa ou lata de leite condensado, primeiro você precisa saber quanto rende a sua receita, pois isso pode variar muito de receita para receita. A minha é bem simples, eu uso uma caixa de leite condensado, 70 gramas ou 4 colheres bem cheias de leite ninho em pó. Aqui eu usei o composto lácteo e não tem problema nenhum, dá super certo. Uma caixa de creme de leite e 10 gramas de margarina. Misturo tudo muito bem antes de ligar o fogo. Eu começo ele na temperatura média do meu fogão. Depois que ele começou a ferver, eu abaixei o fogo para a temperatura mínima e mexi ele mais 8 minutos até chegar no ponto de enrolar. Mas isso vai variar muito dependendo do seu fogão e da panela que você está usando, tá? Esse aqui é o ponto de enrolar, quando ele desgruda das laterais da panela. Também quando eu passo a espátula no meio e ele não fecha facilmente, ou então quando eu pego com a colher e o brigadeiro cai em bloco. Ele cai uma única vez, não fica escorrendo, não fica líquido. Aqui eu embalei ele no plástico filme e deixei esfriar em temperatura ambiente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e aperta no sininho para ativar as notificações, para sempre que eu postar, você receber os meus vídeos. Nosso brigadeiro já esfriou e vamos pesar aqui para ver quanto rendeu essa receita. Rendeu 515 gramas, o total dessa receita, tá, gente? Como eu falei, dependendo da receita que você vai fazer, ele pode render uma quantidade diferente. Aqui eu coloco o leite em pó numa forma para facilitar. Unto o prato que eu vou pesar com um pouco de margarina para não grudar. Aqui eu vou usar essa luva para manusear o brigadeiro. Muita gente pergunta qual é, então eu tô aqui mostrando a marca, tá bom? E olha que massa linda, como não grudou quase nada. Fica uma massa super macia e firme ao mesmo tempo. Depois que você sabe quanto rende a sua receita, você precisa saber qual é o peso do brigadeiro que você vai querer. Você pode usar 12 gramas de massa, 15 gramas de massa. Aqui eu escolhi pesar os meus brigadeiros com peso de 20 gramas de massa de brigadeiro, tá? E ele vai render uma quantidade diferente de acordo com o peso que você escolher, tá? E é só você fazer essa divisão. Quanto rende a sua receita dividido pelo peso que você vai usar. Ou seja, aqui eu vou fazer 515, que é quanto rendeu a minha receita, dividido por 20, porque eu vou usar 20 gramas de massa. Então, 515 dividido por 20 é igual a 25,75. Ou seja, essa receita vai me render 25 brigadeiros com 20 gramas de massa. Se eu fosse fazer com peso diferente, por exemplo, com um brigadeiro de 15 gramas, eu iria dividir 515, que é quanto rendeu a minha receita, dividido por 15, que é o peso do brigadeiro que eu iria usar. 515 dividido por 15 é igual a 34,33. Então, essa receita me renderia 34 brigadeiros com 15 gramas de massa. E agora vamos lá para as contas da precificação. Essa parte é um pouco chata, mas é totalmente necessária para saber quanto custa o seu brigadeiro. Eu paguei aqui R$ 8,59 na lata de leite condensado, R$ 4,59 na caixa de creme de leite. Eu paguei R$ 17,79 na lata de ninho em pó. Então, eu preciso saber quanto custa as 70 gramas que eu usei na receita. Então, é só dividir o preço que você paga na lata
pela quantidade que vem. Ou seja, eu vou dividir 17,79 por 380, que é quanto vem na lata. Então, 17,79 dividido por 380 é igual a 0,04 e uns quebrados, né? E a gente vai multiplicar esse valor 0,04 e outros números vezes 70, que vai dar igual a R$ 3,27 e uns outros números que a gente pode arredondar para 3,28. Ou seja, as 70 gramas de ninho custam R$ 3,28. A mesma coisa a gente vai fazer com a margarina, com as forminhas também, tá bom? Um pote de margarina de 500 gramas me custa R$ 10. Então, eu vou fazer essa divisão, R$ 10 dividido por 500, que é igual a 0,02. Ou seja, 1 grama de margarina custa 2 centavos. Eu vou multiplicar esse resultado pela quantidade que eu uso, que é 10 gramas. Então, vou fazer 10 vezes 0,02, que é igual a 20 centavos. Então, as 10 gramas que eu usei me custou 20 centavos. Mesma coisa a gente vai fazer com as forminhas. O pacote de forminha me custa R$ 3, que eu vou dividir por 100, que é a quantidade que vem. Então, R$ 3 dividido por 100 é igual a 3 centavos cada forminha. Agora, vamos somar tudo. R$ 8,59 a lata de leite condensado, R$ 4,59 do creme de leite, 20 centavos de margarina e R$ 3,28 de ninho em pó. Isso dá igual a R$ 16,66. E eu vou adicionar mais 30% de gastos incalculáveis, como água, luz, detergente, né? Que é as coisas que geralmente a gente não consegue somar exatamente quanto a gente usou. Que com esses 30% vai ficar R$ 21,65, tá bom? Esse é o valor total da minha receita, dos insumos mais esse 30% de gastos incalculáveis. Então, eu vou dividir esse valor por quanto rende a minha receita. Como essa minha receita rende 25 brigadeiros, então eu vou dividir 21,658 dividido por 25, que ficou igual a 0,86 centavos e outros números, que é um número quebrado que eu também vou arredondar para 87 centavos, tá bom? Ou seja, essa massinha de 20 gramas de brigadeiro me custa 87 centavos. Lembra que a gente fez a soma da lata de ninho em pó e a gente viu que 1 grama de ninho em pó custava 5 centavos? Então, como eu vou passar esse meu brigadeiro no ninho em pó, eu vou adicionar também 5 centavos. Se eu fosse passar no granulado, eu teria que dividir o valor do granulado, né? Mas como eu vou passar no ninho em pó, eu vou colocar apenas o valor de 1 grama, porque não passa disso, gente. O ninho em pó, ele não altera o peso do seu brigadeiro. Se você fizer um brigadeiro de 20 gramas e passar no ninho em pó, dificilmente ele vai dar 21 gramas, às vezes dá, às vezes não dá. Então, vamos colocar aqui um número fixo de 1 grama, que é igual a 5 centavos. Então, vai ficar assim, 87 centavos a massa do brigadeiro, mais 5 centavos do ninho em pó, que a gente usou para granular o nosso brigadeiro, e 0,03 centavos da forminha, ou seja, esse brigadeiro assim me custa 95 centavos. Agora vamos ver quanto custa a Nutella. Aqui eu usei 2 tipos de bicos para confeitar, tá bom? Usei o número 32 da Wilton para fazer as pitangas com a Nutella. E usei outro bico aqui que não tem número para fazer as rosetas. Eu pesei aqui o brigadeiro que eu recheei por dentro e por fora. Eu fiz um furinho nele com essa seringa pequenininha para mim poder rechear ele por dentro. E por fora eu também fiz essa roseta. E aqui eu usei 5 gramas de Nutella. No que eu confeitei só por fora, pegou só 2 gramas de Nutella, tá bom? Com o bico 32 da Wilton, os que eu confeitei por dentro e por fora, pegou 4 gramas de Nutella. E os que eu confeitei só por fora, pegou 3 gramas.
No mercado tinha esse pote de 650 gramas por R$ 39,00. Mas eu peguei o potinho pequeno de 140 gramas, que me custou R$ 11,10. Então, a gente vai fazer a mesma divisão que a gente fez lá em cima. 11,10, que é quanto eu paguei no meu produto, dividido por 140, que é a quantidade que ele vem. Então, 11,10 dividido por 140 dá igual a 0,07 centavos e os números quebrados, que eu vou multiplicar por 5, que é a maior quantidade em gramas de Nutella que eu usei. Ou seja, 5 vezes 0,07 centavos de uns quebrados é igual a 0,39 centavos e outros numerozinhos que eu vou arredondar para 40 centavos. Ou seja, 5 gramas de Nutella, pagando esse preço nessa quantidade que vem nesse potinho, me custa 40 centavos. Você vai fazer essa mesma soma com o preço que você pagou, com a quantidade do pote que você pagou, tá bom? E vai adicionar esse valor também ao seu brigadeiro. Aqui eu sei que o meu brigadeiro custa 95 centavos, então eu vou adicionar esse valor ao meu brigadeiro, que vai ficar igual a R$ 1,35. E aí é só usar a nossa criatividade para estar vendendo esses brigadeiros. A gente pode estar montando kits, né? Aqui eu montei um kit com 4 unidades, também fiz um kit diferenciado aqui, usando uma embalagem de fatia. Você pode estar vendendo a unidade desse brigadeiro de R$ 2,50 a R$ 3,00 e também pode dar um desconto em relação à encomenda do cento, né? Ensinei aqui para vocês como fazer a precificação. Vocês fazem aí com o preço que você comprou, que você paga nos seus ingredientes, para você não sair perdendo, tá bom, gente? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.